Então, vamos para a nossa última leitura do conto de Chekhov, Enfermaria número 6. E nós já estamos vendo, né, a queda, vamos dizer assim. Eu estou até pensando no conto do Edgar Allan Poe, A Queda da Casa de Usher. Tem até um seriado, a Netflix produziu agora. Não tem muito a ver com a história, pelo que eu vi, assim. Eu vi pouco assim do trailer. Eu acho que não tem a ver com a história. E ele está tendo uma queda ali, né? Ele está sendo considerado fora do seu bom senso, tá sendo classificado como um homem que está perdendo a noção do juízo, né, das coisas. Ele não está mais financeiramente bem. Ele gastou o que ele tinha guardado na viagem que ele fez com Mikhail Averyanich, que foi um homem que insistiu, né, fazer uma viagem com ele para que ele pudesse até melhorar a condição mental dele. E não sei se vocês se lembram, mas quando eles vão para Varsóvia, o Mikhail ele acaba jogando, perdendo o dinheiro do jogo. E aí ele pede emprestado para o médico, e aí o médico já não tem mais nada. Quando eles voltam, ele pergunta, o médico fala, não tem mais nada. Então ele está não só para eles, né, bem, com saúde mental, como também ele não está de fato com dinheiro. Ele está sem nada. Então é desse ponto aí que nós vamos partir. Tá bom? Então, vocês estão vendo o texto projetado? Tá. Então vamos lá. Andrei Efimich estava morando na casa de 3 janelas da pequena burguesa Bielova. Então é a parte 15. Então, Bielova é essa mulher pequeno burguesa. É um nome russo. Nessa casinhola havia apenas 3 quartos, sem contar a cozinha. Ocupava 2 deles, com janelas para a rua. No terceiro e na cozinha moravam Dariutka, lembrando que era a criada dele, que morava com ele, e a burguesa com 3 filhos. Às vezes vinha passar a noite com a senhoria o amante desta, um mujique bêbado que erguia de noite uma algazarra, assustando as crianças e Dariutka. Então, o amante da Bielova vinha passar, às vezes, a noite com ela. Quando ele chegava e, sentando-se na cozinha, começava a exigir vodka, todos passavam a ter muito pouco espaço, e o médico, por comiseração, levava para o seu quarto as crianças que choravam, deitando-as para dormir no chão, o que lhe proporcionava grande prazer. Erguia-se como de costume às 8 e, depois do chá, sentava-se para ler os seus velhos livros e revistas. Não tinha mais dinheiro para comprar novos, quer porque os livros fossem velhos, quer devido à mudança de ambiente. A leitura não empolgava muito e cansava. Então, nessa condição aqui, quer porque os livros fossem velhos, quer devido à mudança de ambiente, a leitura já não mais o empolgava, como antes, né? Que a gente falou que era até uma forma de fuga daquela realidade que ele vivia na enfermaria número 6. Para não permanecer inativo, ficou compondo
um catálogo minucioso dos seus livros e colando às suas lombadas pequenas etiquetas. E esse trabalho mecânico, meticuloso, parecia-lhe mais interessante que a leitura. Esse trabalho monótono e minucioso embalava-lhe incompreensivelmente os pensamentos. Ele não cogitava de nada e o tempo passava depressa. Parecia-lhe interessante até ficar sentado na cozinha e descascar batatas com dariútica ou peneirar trigo sarraceno. Aos sábados e domingos, ia à igreja. Parado junto à parede, os olhos entrecerrados, ouvia o canto e pensava em seus pais, na universidade, nas religiões, sentia tranquilidade, tristeza e depois, saindo do templo, lamentava que a missa tivesse acabado tão depressa. Então ele está vivendo uma vida, ele tem uma rotina, né? E são assim, esses afazeres mais simples, né? Até algo simples, uma vida simples. Foi 2 vezes ao hospital a fim de conversar com Ivan Dmitrich. Lembrando que foi a interação dele com Ivan Dmitrich que desencadeou tudo, né? Mas ambas essas vezes Ivan Dmitrich estava muito bravo e excitado. Pediu que o deixasse em paz, pois havia muito enjoara de tagarelice Ivan, e disse que, por todos os seus sofrimentos, só pedia uma recompensa aos homens malditos, ignóbeis, a prisão celular. Seria possível que lhe recusassem até isso? Quando Andrei Efimych se despediu dele, ambas as vezes, e desejou-lhe boa noite, ele rangeu os dentes e disse: ao diabo. E Andrei Efimych não sabia agora se devia ir vê-lo uma terceira vez, mas tinha vontade de ir. Antigamente, nas horas após o almoço, Andrei Efimych caminhava pelos quartos e refletia. Mas agora, entre o jantar e o chá da noite, ficava deitado no divã, o rosto contra o respaldo, e entregava-se a pensamentos mesquinhos que não conseguia vencer. Estava magoado porque, pelos seus 20 e tantos anos de serviço, não lhe pagaram a aposentadoria, nem uma ajuda de custo. É verdade que não trabalhara honestamente, mas a aposentadoria é paga a todos os funcionários sem exceção, honestos ou não. A justiça moderna consiste justamente em que são premiados com postos, condecorações e aposentadorias não as capacidades e as qualidades morais, mas o serviço em geral, seja qual for a sua qualidade. Por que então ele devia ser a única exceção? Estava completamente sem dinheiro. Envergonhava-se de passar pela vendinha e olhar a dona desta. Devia já 32 rublos pela cerveja. Estava também em dívida com a burguesa Bielova. Dariútica vendia às escondidas roupa e livros velhos e mentia a senhoria, dizendo que o médico receberia em breve muito dinheiro. Então já estava devendo até a proprietária lá. Estava zangado consigo mesmo porque gastara na viagem os 1.000 rublos que tinha economizado. Como eles seriam úteis, aborrecia-se também porque as pessoas não o deixavam em paz. Kobotov, o médico mais novo, considerava como sua obrigação visitar de raro em raro o colega doente. Tudo nele causava asco a Andrei Efimych. O rosto nutrido, o tom mau, condescendente, a palavra colega, as botas altas. Mas o que mais enojava era o fato de se julgar obrigado a tratar de Andrei Efimych e pensava estar fazendo de fato um tratamento.
Cada vez trazia um frasco de brometo de potássio e comprimidos de ruibarbo. Mikhail Averyanitch também considerava seu dever visitar o amigo e diverti-lo. Entrava sempre em casa de Andrei Efimych com um desembaraço artificial, ria forçado e começava a convencê-lo de que esse dia tinha um aspecto magnífico e que as coisas, graças a Deus, tendiam a entrar nos eixos, e disso se podia concluir que julgava perdido o caso do seu amigo. Ainda não pagara aquela dívida de Varsóvia, e, oprimido por grande vergonha, num estado de tensão, procurava por isso dar gargalhadas o mais alto possível e contar coisas engraçadas, para disfarçar, né? Os casos e anedotas que contava pareciam agora infindáveis e constituíam uma tortura tanto para Andrei Efimych como para ele mesmo. Na sua presença, Andrei Efimych deitava-se geralmente no divã, o rosto contra o respaldo, e ouvia os dentes apertados. Uma escuma, pessoal, escuma, espuma, tá? É espuma. E também tem essa palavra, escuma. Depositava-se em camadas em sua alma, e depois de cada visita do amigo ele sentia que a escuma se tornava mais alta, parecendo chegar à garganta. Para abafar os sentimentos mesquinhos, apressava-se a pensar que ele, Kobatov e Mikhail Averyanitch deviam desaparecer cedo ou tarde, sem deixar na natureza um traço sequer. Então ele já estava ali de saco cheio de Mikhail Averyanitch, e ele achava que não tinha utilidade nenhuma a existência deles. Eles eram um desserviço para a existência. Ele fala aqui, né? Apressava-se a pensar que Kobatov, Mikhail e ele, né, deviam desaparecer cedo ou tarde se deixar na natureza um traço sequer. Se, imagine-se, algum espírito voar dentro de 1 milhão de anos pelo espaço e passar junto ao globo terrestre, só verá barro e rochedos nus. Tudo, inclusive a cultura e a lei moral, se perderá e não se cobrirá sequer de bardanas. O que significam, pois, a vergonha perante o vendeiro? Vendeiro de venda, né? O insignificante Kobatov, a amizade penosa com Mikhail Averyanitch. Tudo isso são bobagens, insignificâncias. Mas tais raciocínios não prestavam mais ajuda. Mal ele imaginava o globo terrestre dentro de 1 milhão de anos, atrás do penhasco nu, surgia Kobatov, de botas altas, ou Mikhail Averyanitch, que dava gargalhadas com esforço, e até se ouvia um murmúrio envergonhado. Vou saudar por estes dias, meu velho, aquela dívida de Varsóvia, sem falta. Então, não deixariam de aparecer. Beleza, pessoal? O que vocês têm a falar? Alguém tem algo a falar? Dani? Então, a gente está vendo o quê? A gente está vendo uma descrição. Vamos lá. A gente está vendo aqui uma descrição dessa vida do que o médico está tendo. A pergunta é: o médico está realmente mal? Ele está mal, tá? Emocionalmente falando. Mas ele perdeu o juízo? Não. E nós temos ali a descrição de traços da identidade do Kobatov, traços da identidade do Mikhail Averyanitch, que mostram que eles também não eram pessoas assim plenamente com bom senso. Um jogou e perdeu tudo em Varsóvia.
Então, a questão que se coloca é: o que é ser normal? Quem vai ditar isso é quem tem a chancela da sociedade para dizer o que é normal e o que não é, que é a psiquiatria, né? Que é a psicologia também. Vai falar, ó, aquele indivíduo está normal, aquele indivíduo não está normal. Então, de certo que você tem casos, doenças, né? Casos, sim, você tem síndromes, você tem, né? Nós temos na sociedade pessoas com síndromes, com transtornos, mas falando assim do geral, de todas as pessoas, sempre há um comportamento que há um certo estranhamento, né? Uma compulsividade, um exagero na bebida alcoólica, né? Uma ansiedade por alguma questão. Isso acontece com todo mundo, né? Então é isso que o Chekhov ele quer colocar aqui. Ele quer colocar como questão. E o médico está sendo considerado cada vez mais fora do normal. Mas será que ele está fora do normal mesmo? Porque isso tudo se desencadeou com a conversa ali, com a interação com o Ivan Dmitrich, o paciente, né? A vida que ele vivia era uma vida boa, era a vida confortável para ele, que ele criou. Mas ele ficava ali sem. Por exemplo, se ele antes pensou na mudança, quando ele iniciou o trabalho no hospital, agora ele não pensava mais na mudança. E o hospital está no estado bom? Não está. Mas ele pensou no quê? Ele acabou se acomodando. Então são essas questões que se coloca aqui no conto. Vamos lá. Parte 16. Certa vez, Mikhail Averyanitch chegou depois do jantar, quando Andrei Efimych estava deitado no divã. Aconteceu que na mesma ocasião apareceu Kobatov com um brometo de potássio, que estava sempre levando ali para o médico. Andrei Efimych levantou-se pesadamente, sentou-se e apoiou-se com ambos os braços no divã. E hoje, meu caro, começou Mikhail Averyanitch. Está com uma cor do rosto muito melhor que ontem. É um bichão. Juro por Deus, um bichão. Já é tempo de se restabelecer, colega, disse Kobatov, bocejando. Vai ver que também está enjoado dessa lenga-lenga. Vamos estabelecer-nos, disse alegremente Mikhail Averyanitch. Vamos ainda viver uns 100 anos. Assim é que é. 100 não digo, mas uns 20 ainda aguenta, consolou Kobatov. Não é nada, colega, não se entristeça. Chega de caraminholas. Nós ainda vamos nos mostrar. Mikhail Averyanitch soltou uma gargalhada e deu uma palmadinha no joelho do amigo. Ainda vamos mostrar. No verão que vem, se Deus quiser, daremos um pulo até o Cáucaso e vamos percorrê-lo todo a cavalo. Hop, hop, hop. E voltando do Cáucaso, quando menos se espera, havemos de festejar um casamento. Mikhail Averyanitch piscou o olho com malícia. Vamos casá-lo, cara amigo. Vamos casá-lo. Andrei Efimych sentiu de repente que a escuma chegava-lhe à garganta, né? O tédio por aquela pessoa, né? O coração desandou-lhe a bater com muita força. Isto é vulgar, disse ele, erguendo-se depressa e indo para junto da janela.
Será possível que não compreendam que estou dizendo vulgaridades? Que estão dizendo vulgaridades? Quis prosseguir, delicada e brandamente, mas contra a vontade apertou de súbito os punhos e ergueu-os acima da cabeça. Deixe-me, gritou com uma voz que não era a sua, ficando vermelho e temendo com todo o corpo. Vão embora, embora os dois. Mikhail Averianite e Kobotov levantaram-se e fixaram nele os olhos, a princípio perplexos, depois assustados. Embora os dois, continuou gritando Andrei Efimовich. Gente estúpida, embotada, eu não preciso da sua amizade, nem dos seus remédios. Homem embotado, uma vulgaridade, uma porcaria. Aí aqui eu faço um pequeno comentário, uma pequena pergunta. Ele está sendo louco? Ele está saindo, né? Ele está meio destemperado, né? Aí eu pergunto, mas ele foi honesto com tudo que ele já sentia? Fala, Dani. Ele deu uma surtada, né? Sim, ele deu uma surtada, mas uma surtada de algo que ele já sentia. Ele foi honesto, entende? Não é uma surtada assim, É. Mas a sociedade, ela não trabalha com esse tipo de honestidade, não né? trabalha. Imagina só a gente começar a falar tudo que a gente pensa das pessoas. Vai se tornar uma sociedade violenta, É verdade. entendeu? Você precisa ser comedido. Então, assim, na hora que ele começa a apresentar, o filtro dele se desfaz, né? Quando ele pensa e mesmo assim pensa e fala, não só pensa e retém aquela tipo de informação, ele começa a entrar num quadro, né, dissociativo, eu acho assim. É. A gente sabe que tem pessoas que têm um filtro mais reduzido do que outras, são mais sinceras. Como é que se fala? Sinceronas, né? Sincericida. Sincericida, né? Quase um homicida na sinceridade. Mas, É, porque muito sincero pode acabar morrendo, né? As pessoas não querem ouvir, já dizia Cazuza, né? Mentiras sinceras me interessam. A sociedade é assim, ela prefere uma mentira, né, bem contada do que uma verdade maldita. Então, assim, começa a contar, a falar, expor as verdades, né? Por outro lado, se não se posiciona, né, fica oprimido. Mas tem que ter um refinamento, né, um trato ao falar. Ele poderia ter falado tudo isso para o médico, mas não dessa forma violenta. é, você precisa se posicionar, né? Mas foi o que a Dani falou, tem que ter um refinamento. Agora, pensando nele ali, ele ficou, porque os homens iam ali, né? O amigo dele ia lá para ajudá-lo. Então, eles achavam ali que eles estavam como heróis, como salvadores do amigo, né? Como benevolentes, como pessoas assim que estavam ali para ajudar, né? Mas eles não estavam ajudando, na verdade eles estavam atrapalhando, né? É aquela pessoa que às vezes está com algum problema e ela só quer ficar sozinha, refletindo, mas tem alguém que fica ali em cima. Não, o que você precisa? Eu faço, não sei o que. Cara, o que eu preciso é ficar sozinho. Então, é esse sentido. Agora, isso que a Dani falou é verdade. A sociedade ela prefere uma mentira bem contada, né? Fala, Dani, do que uma. Aí depois você já pode falar.
do que uma sinceridade, Uma verdade maldita, né? verdade maldita. Fala, Dani. Não, assim, eu não acho que o carteiro lá, ex-militar, seja amigo dele, entendeu? Porque ele só trouxe transtornos e problemas para o amigo. O amigo que, ao imitar comportamentos padrões sociais, né, e não dizer aquilo que pensava do amigo, fez com que ele ficasse sem dinheiro, o amigo inconveniente, entendeu? O médico não, o médico só quer só fazer ali o papel dele para o Estado, né, para mandar ele lá para a casa dele, para que ele não cause problemas, né? Então tem essa visão, mas eu não acho que o militar, o ex-militar, seja seja amigo dele, não. A aluna tá falando que concorda comigo, tá? Bem lembrado, o médico não queria viajar, aí o chefe lá dos Correios, o amigo dele, insistiu, viajou, foi para cá, foi para lá, e ele achava aquele sujeito inconveniente em vários momentos, e sabe, e tava ali, não estava ali por querer, não era de forma livre e espontânea. Estava ali por quê? Porque o chefe dos Correios insistia. E a gente nota que quando Chekhov descreve a personalidade do médico, descreve como um cara passivo, com passividade, entendeu? Tudo pede desculpa, né? Pede licença, assim. Não que isso seja ruim, mostra até que ele é educado, mas de forma exagerada. Essa passividade, essa passividade exagerada, né? Que faz com que as pessoas acabam se aproveitando disso, como os funcionários do próprio hospital, que ele não se preocupava em assinar um documento, sabendo ali que aquele documento, a pessoa que apresentava para ele, tinha um interesse ali escuso, ali era um documento que representava ali uma vantagem para aquela pessoa. E ele assinava, ele não negava, né? Então, essa já era a personalidade do médico. E agora, quando ele dá esse grito, ele reage dessa forma, ele está reagindo de forma autêntica. É o que ele sente. E ele está expondo isso. Isso é importante, né? Então, aqui, falou também, né, que a escuma ela foi crescendo, né? Ele foi ficando intolerante aos poucos ali, com a presença daqueles dois na casa dele. Aí ele ficou cada vez mais, sabe, foi ficando chateado e tal, com aquela inconveniência toda, e aí ele reagiu de forma autêntica e verdadeira, né? Vão embora os dois, gente estúpida, embotada, não preciso da sua amizade, nem dos seus remédios, entendeu? Então ali foi uma reação enojado, ele ficou enojado com aquilo tudo, com aquela postura de ambos, aquela inconveniência, e aí ele reagiu de forma autêntica, né? A gente vê no conto, no relato, que isso vai crescendo nele, né? Ele vai ficando cada vez mais chateado, vai chegando à garganta essa escuma até que ele acaba reagindo, ok? Mais alguém quer falar? Kobotov e Mikhail Averyanit, desnorteados, trocaram entre si um olhar, recuaram para a porta e passaram à antessala.
Andrei Efimit apanhou o frasco de brometo de potássio, atirou na direção deles. O frasco se quebrou contra a soleira da porta com um som sonoro. Vão para o diabo! Gritou com voz chorosa, correndo para a antessala. Para o diabo. Quem fala dessa maneira? Quem falou antes? Ao diabo! O paciente, Ivan Dmitrich. Ele que reage dessa maneira. Depois que as visitas partiram, Andrei Efimit deitou-se no divã, trêmulo, como que febril, e ainda passou muito tempo repetindo: gente estúpida, gente embotada. Quando se acalmou, veio-lhe em primeiro lugar o pensamento de que o pobre Mikhail Averyanitch devia ter agora uma vergonha tremenda e um peso na alma, e que tudo aquilo era terrível. Nunca lhe acontecera nada no gênero. Onde estão a inteligência, o tato, né, o refinamento, né, Dani? A polidez? Onde ficaram a apreensão racional e a indiferença filosófica? A noite toda o médico não conseguiu dormir, de vergonha e despeito contra si mesmo, e, a umas 10 da manhã, foi à administração dos Correios e desculpou-se com o chefe. Não vamos recordar o que aconteceu, disse com um suspiro Mikhail Averyanitch, muito sensibilizado, apertando-lhe com força a mão. Que fique sem os olhos aquele que lembrar o sucedido. Lyubavikin gritou, de repente, tão alto que todos os carteiros, os que esperavam, estremeceram. Engraçado, eu não coloquei aqui na minha lista essa palavra. Agora que eu estou vendo aqui, essa palavra acabou me fugindo na hora da leitura. Eu até lembrei da palavra. Eu até destaquei ela, mas eu não coloquei aqui. É até um sobrenome em russo e está relacionado à palavra russa Lyubov, que significa amor. É isso. Eu vou ver depois se eu procuro e acho e posto lá o significado. Então, esse grito que ele dá é um estouro afetivo, né? Por causa ali da reconciliação entre ambos. Já vê que ele está tentando se recolocar novamente no padrão social. Porque o cara se diz amigo dele, que não é amigo, né? Presencia um surto dele e ele vai lá pedir desculpa. Ele volta atrás naquela reação dele, né? De falta de refinamento. Aí ele cai em si, achando que é médico, lembrando que é médico, né? E que precisa ter esse trato com as pessoas e vai até o pseudo-amigo para tentar se reenquadrar nos moldes do padrão social que a sociedade espera, de o que as pessoas esperam de você, né? Socialmente Perfeito, falando. perfeito. A palavra, ela significaria amor mesmo, tá? Só que a demonstração, da maneira como faz o Mikhail, gritando, gritou de repente, tão alto que todos os carteiros e os que esperavam estremeceram. Foi uma atitude rude, uma atitude que a gente acaba tendo como pergunta: realmente há o amor, né? Se tratando dessa saindo da boca desse tipo de pessoa que é mais banal, é uma pessoa impulsiva, né? Será que realmente essa reconciliação ela resulta o amor?
Esse, Na- esse pronunciamento, ele é, de fato, verdadeiro, se tratando de quem falou, de quem disse? Essa histeria dele é um sintoma, porque ele vai da depressão, né? A tristeza e a euforia, já é um sintoma Isso aí, da bipolaridade dele, entendeu? Isso aqui é um sintoma. Quando ele vai procurar um amigo para recordar, né, o que aconteceu, né? Isso já é um sintoma. isso aí, Ele já está apresentando o quadro, né, depressivo bem significativo. isso aí. É um amor, quando ele grita, é um amor com ruído. É um amor que acaba virando ruído. Não é o sentimento verdadeiro. Não é uma expressão verdadeira do sentimento. Uma demonstração do que ele está sentindo a partir daquela reconciliação. Mas é um ruído por causa dessas questões sociais que a Dani coloca. E questões A, recon- pessoais do próprio Mikhail é, Averyanit. a reconciliação nesse caso aqui, se ele estivesse de forma normal, ele chamaria para um jantar na casa dele, para que eles pudessem conversar, que eles pudessem jantar, tomar uma cerveja, como faziam anteriormente, antes dele ter se desmascarado, né? Não se desmascarado numa forma de expressão negativa, mas de tirar aquela máscara mesmo social dele e se mostrar, se apresentar, se revelar como ele realmente é, o que ele pensa, o que ele acha e como ele reage a isso. Só que a sociedade não, isso aí não tá, é uma conversa que nós estamos preparados ainda para ter. Yeah, isso aí. Vamos. Vamos. De cá, de cá a cadeira. E quanto a você, espere um pouco, gritou para uma mulher que lhe estendia, através da grade, uma carta registrada. Não vê que estou ocupado? Olha só. Não lembremos o que aconteceu, prosseguiu carinhoso, dirigindo-se a Andrei Efimit. Sente-se, eu lhe peço encarecidamente, meu caro. Passou alisando em silêncio os próprios joelhos, depois disse: Nem me passou pela cabeça ficar ofendido com você. Doença não é boa coisa, eu compreendo. A sua crise ontem assustou o doutor e a mim, e passamos muito tempo falando a seu respeito. Meu caro, por que não quer ocupar-se a sério da sua doença? Pode-se acaso ficar assim? Desculpe a minha franqueza de amigo, murmurou Mikhail Averyanit. Você vive num ambiente mais desfavorável, acanhado, pouco limpo, ninguém cuida de você, não há com o que se tratar. Mas, caro amigo, o doutor e eu imploramos-lhe de todo o coração, siga o nosso conselho. Interne-se no hospital. Ali há uma alimentação sadia, há quem cuide de você, recursos de tratamento. Embora Yevgeny Fyodorovich seja, cá entre nós, um tipo simplório, é competente. Pode-se confiar nele plenamente, o enfermeiro. Ele me deu a palavra de que se ocupará de você. Andrei Efimit ficou comovido com a simpatia sincera e com as lágrimas que brilharam de repente sobre as faces do chefe dos Correios. Não acredite, meu prezado amigo, murmurou ele, levando a mão ao coração. Não acredite neles. É uma mentira. A minha doença consiste unicamente no fato de que, em 20 anos, eu só achei um homem inteligente em toda a cidade. E este é um louco. Então aqui a loucura como uma ela tendo uma função, ela sendo uma espécie de mecanismo de antítese social, né? Então, ela é uma espécie de resistência dos padrões sociais, da mentalidade social vigente, que acaba, esse padrão, essa mentalidade, acabam
deixando as pessoas alienadas, ignorantes com relação à realidade das coisas, com relação a si mesmo, né? Por exemplo, esse mundo que nós vivemos hoje, que é o mundo das telas, é o mundo das mídias, das redes sociais, ele acaba, de certa forma, pervertendo o olhar que nós temos com relação à realidade. Ele adultera, né? Por isso que se fala hoje em caverna digital. E há uma intencionalidade ali por parte de quem oferece os conteúdos, não os produtores individuais, mas aqueles engenheiros sociais que criam conteúdo para que nós possamos consumir, e eles acabam ali querendo moldar a nossa forma de pensar e agir. E aí qual é o louco? O louco é o cara que não tem celular. Nessa nossa sociedade, o cara que não tem celular ele é simplesmente louco, né? Então a loucura ali como um mecanismo de resistência contra toda essa mentalidade que aliena, que emburrece, que aprisiona. Eu só achei um homem inteligente em toda a cidade e este é um louco. Não há nenhuma doença, simplesmente eu caí num círculo encantado, do qual não há saída. Tanto faz para mim, estou disposto a tudo. Interne-se no hospital, meu caro. Para mim, tanto faz, nem que vá para uma fossa. Dê-me a palavra, velhinho, de que há de obedecer em tudo a Yevgeny Fyodorovich. Pois não, dou a minha palavra, mas repito, meu prezado amigo, que eu caí num círculo encantado. Agora tudo, mesmo o interesse sincero dos meus amigos, tende unicamente para a minha perdição. Estou me perdendo e com a habilidade de ter consciência disso. Vai restabelecer-se, velhinho. Para que dizer isso? Irritou-se Andrei Efimович. Irritou-se de novo. É raro o homem que no fim da vida não experimente o mesmo que eu agora. Quando lhe disserem que tem alguma coisa no gênero de uma doença de rins ou dilatação da aorta e você começar a tratar-se, ou lhe disserem que é um louco, um criminoso, isto é, numa palavra, quando as pessoas de repente prestarem atenção em você, saiba então que caiu num círculo encantado, do qual não escapará. Vai esforçar-se para escapar e se extraviará ainda mais. Renda-se então, pois nenhum esforço humano há de salvá-lo. É o que me parece. O que é o círculo encantado aqui? O círculo encantado é essa má impressão que você causou, que a pessoa causou nas outras pessoas, na sociedade. É esse estigma que acaba caindo sobre ela. Ela acaba ficando estigmatizada, né? E aí ela não consegue se livrar disso. As pessoas olham para ela, tem aquele pensamento, tem aquele sentimento e não há o que fazer. Esse é o círculo encantado, não, porque o círculo, né? Ele não tem saída, né? O círculo ele não tem ângulo, né? O círculo ele tem raio, diâmetro, mas ele não tem ângulo. E, e ele é uma coisa só. E ele não tem fim, né? Então, é um círculo encantado, não tem escapatória. Por isso que ele fala, nenhum esforço humano há de salvá-lo. É o que me parece. Entretanto, as pessoas se aglomeravam junto à grade. Para não atrapalhar, Andrei Efimовich levantou-se e começou a despedir-se. Mikhail Averyanit fez com que ele desse mais uma vez a palavra de honra e acompanhou até a saída. No mesmo dia, a Tardinha Kobotov apareceu de chofre em casa de Andrei Efimовich, de peliça curta e botas altas, e disse como se nada tivesse acontecido na véspera. Venho aqui para tratar de um caso, colega. É um convite. Não quer participar comigo de uma conferência médica, hein? Pensando que o outro queria diverti-lo com um passeio ou realmente proporcionar-lhe um ganho,
Andrei Efimit vestiu-se e acompanhou. Estava contente pelo ensejo de apagar a sua culpa do dia anterior, e no íntimo agradecia a Kobatov, que não fizera a menor alusão ao sucedido na véspera e aparentemente o estava poupando. Era difícil esperar semelhante delicadeza desse homem inculto. E onde está o seu doente? Perguntou Andrei Efimit. No hospital. Já faz muito tempo que eu quero mostrar-lhe. Um caso interessantíssimo. Então eles vão ver um doente. Isso que significaria conferência. Não é uma conferência, um evento, né, de medicina. Eles entraram no pátio do hospital e, rodeando o edifício principal, dirigiram-se para o pavilhão dos débeis mentais. E tudo isso sem saber por quê, em silêncio. Quando entraram no pavilhão, Nikita, como de costume, levantou-se de um salto e perfilou-se. Um doente daqui teve uma complicação na região dos pulmões, disse Kobatov, a meia voz, entrando com Andrei Efimit na enfermaria. Espere-me aqui, eu não demoro. Vou apenas apanhar o estetoscópio. E saiu. E aí, pessoal? O que vocês têm a falar? Dani? Pode continuar, vai. Eu tô ansiosa. Então vamos. Parte 17. Já estava escurecendo. Ivan Dmitrich permanecia deitado no seu leito, o rosto mergulhado no travesseiro. O paralítico estava sentado imóvel, chorava baixo e movia os lábios. O mujique gordo e o ex-classificador dormiam. Havia silêncio. Andrei Efimit esperou sentado na cama de Ivan Dmitrich. Mas passada meia hora, quem entrou na enfermaria no lugar de Kobatov foi Nikita, o braço envolvendo um roupão, a roupa de alguém e um par de chinelos. Faça o favor de se vestir, vossa alta nobreza, disse ele com brandura. Aqui está a sua caminha, faça o favor de vir até aqui, acrescentou, indicando uma cama vazia, provavelmente trazida havia pouco. Não é nada, se Deus quiser vai ficar bom. Andrei Efimit compreendeu tudo, sem dizer palavra, passou para a cama indicada por Nikita e sentou-se ali. Vendo que o outro estava à espera, despiu-se completamente e sentiu vergonha. Em seguida vestiu o traje hospitalar. As calças eram muito curtas, a camisa comprida e o roupão cheirava a peixe defumado. Vai ficar bom se Deus quiser, repetiu Nikita. Apanhou debaixo do braço a roupa de Andrei Efimit, saiu e fechou a porta atrás de si. Tanto faz, pensou Andrei Efimit, fechando envergonhado o roupão e sentindo que em seu novo traje parecia um presidiário. Tanto faz, tanto faz. Um fraque, um uniforme militar ou este roupão. Mas o que há com o relógio? E o caderno de notas que estava no bolso lateral? E os cigarros? Para onde Nikita levou a sua roupa? Agora, provavelmente, até o dia da morte, não terá mais oportunidade de usar calças de terno, colete, botas. Tudo isto é de certa maneira estranho e a princípio até incompreensível. Mesmo agora, Andrei Efimit estava certo de que não havia nenhuma diferença entre a casa da burguesa Bielova e a enfermaria número 6, que tudo neste mundo é insignificante e vaidade das vaidades. Isso aqui é uma referência a Eclesiastes capítulo 3, né? Tudo é vaidade, vaidade das vaidades. E, entretanto, tremiam-lhe as mãos, as pernas se gelavam, e o assustava o pensamento de que pouco depois Ivan Dmitrich ia levantar-se e veria que ele estava de roupão. Levantou-se, caminhou um pouco e tornou a sentar-se. Passou assim meia hora, uma hora, e enfadou-se até a angústia. Será possível que aqui se pode viver um dia, uma semana, anos até, como esta gente? Bem, ele estivera sentado, caminhara um pouco e sentara-se de novo. Pode-se ir olhar pela janela e mais uma vez caminhar de um canto a outro. E depois?
Ficar assim sentado o tempo todo, como um estafermo, e pensar? Não, isto é provavelmente impossível. Andrei Efimit deitou-se, mas imediatamente se levantou, enxugou com a manga o suor frio da testa e sentiu que todo o seu rosto adquirira um cheiro de peixe defumado. Deu mais uma volta. Trata-se de algum mal-entendido, disse, movendo perplexo os braços num gesto vago. É preciso ter uma explicação. Trata-se de um mal-entendido. Nesse interim, Ivan Dmitritch acordou. Sentou-se e apoiou as faces com os punhos. Cuspiu. Em seguida, olhou preguiçosamente para o médico e, ao que parece, no primeiro instante não compreendeu nada, mas logo seu rosto sonolento adquiriu uma expressão má, zombeteira. Aí também foi encerrado conosco, velhinho, disse com voz rouquenha de sono, entrecerrando um olho. Estou muito contente. Antes bebia sangue de gente, agora vão beber o seu. Magnífico. Trata-se de algum mal-entendido, disse Andrei Efimit, assustando-se com as palavras de Ivan Dmitritch. Deu de ombros e repetiu: algum mal-entendido. Ivan Dmitritch tornou a cuspir e deitou-se. Maldita vida, rosnou ele. Há uma sensação de amargor e de despeito. Bem que esta vida não vai terminar com uma recompensa pelos sofrimentos, nem com uma apoteose, como numa ópera, mas com a morte. Vão chegar os criados e arrastar o defunto pelas pernas e pelos braços para o porão. Brrr. Bem, não tem importância. Em compensação, no outro mundo, vai haver uma festa para nós. Eu vou chegar do outro mundo até aqui, feito uma sombra, para assustar essas víboras. Vou branquear-lhes os cabelos. Moisieika voltou, vendo o médico, estendeu a mão. Me dá um copequezinho? E aí, pessoal? Continuemos? Vamos, tá ficando bom, tá esquentando. Parte 18. Andrei Efimit foi até a janela e olhou o campo. Já estava escurecendo e no horizonte à direita erguia-se uma lua rubra e fria. Não longe do muro do hospital, a uns 100 sagens, nota de rodapé, antiga medida russa, correspondente a 2,13 metros, havia um edifício alto branco rodeado de um paredão de pedra. Era a penitenciária. Eis a realidade, pensou Andrei Efimit e assustou-se. Eram temíveis a lua penitenciária, os pregos sobre o muro, a chama longínqua na fábrica de farinha de ossos. Atrás ouviu-se um suspiro. Andrei Efimit voltou-se e viu um homem com estrelas brilhantes e condecorações sobre o peito, que sorria e piscava maliciosamente o olho. E também isso pareceu assustador. Era um dos pacientes, né? Andrei Efimit procurou convencer-se de que não havia nada de peculiar, quer naquela lua, quer na penitenciária, que também gente psiquicamente sã usava condecorações e que, com o tempo, tudo ia apodrecer e transformar-se em argila, mas o desespero apossou-se dele de repente, agarrou-se à grade com ambas as mãos e sacudiu-a com toda a força. A grade resistente não cedeu. Nós temos essa imagem no nosso grupo, né? Eu coloquei lá essa imagem no nosso grupo, tá? Eu vou até sinalizar aqui. Depois, para não sentir tanto medo, dirigiu-se para a cama de Ivan Dmitritch e sentou-se. Perdi o ânimo, meu caro, balbuciou, tremendo e enxugando o suor frio. Perdi o ânimo. Deveria era filosofar um pouco, disse zombeteiro Ivan Dmitritch. Meu Deus, sim, sim. O senhor disse um dia que na Rússia não existe filosofia.
mas que filosofam todos, até os fedelhos. Mas o filosofar dos fedelhos não faz mal a ninguém, disse Andrei Efimych, num tom de quem queria romper em pranto e causar dor. Para quê? Pois, meu caro, esse riso maldoso. E como não vão filosofar esses fedelhos, se eles não estão satisfeitos? Um homem inteligente, culto, orgulhoso, amante da liberdade, feito à semelhança de Deus, não tem outra solução senão ir ser médico numa cidadezinha suja, estúpida, e passar a vida entre ventosas, sanguessugas, sinapismos, charlatanice, estreiteza, vulgaridade. Oh, meu Deus! Sinapismos são cataplasmas medicinais antigos, feitos com farinha de mostarda, que se aplicam na pele para causar irritação e estimular o fluxo sanguíneo local, sendo usados como revulsivos para aliviar dores e congestões em áreas mais profundas do corpo, como peito e rins, embora hoje sejam menos comuns. Ventosas, né, aquele tratamento, né, com aqueles copos de vidro, de acrílico, né, sanguessugas, então é tudo isso que tem a sucção, sanguessuga, né, ventosas, e aqui seria esses cataplasmas, que causam irritação para estimular o fluxo sanguíneo. Ele fala aqui charlatanice, né, que eram métodos novos na época. Está dizendo tolices. Se tem asco de ser médico, deveria ter-se feito ministro. Não se pode chegar a nada. Somos fracos, meu caro. Eu era indiferente, tinha uma argumentação animada, sadia, mas bastou a vida tocar-me com rudeza e perdi o ânimo. Uma prostração. Somos fracos, não prestamos. E o senhor também, meu caro, é inteligente, nobre, absorveu com leite materno os bons impulsos, mas bastou-lhe entrar na vida e já se cansou e adoeceu. Uns fracos, uns fracos. Então agora o médico está argumentando bem ali, né, na interação ali com Ivan Dmitrich. Ele tem um argumento, ele tem um ponto, ele tem uma ideia a defender. Algo mais, além do medo e do sentimento de ofensa, algo obsedante. Que tem um caráter de obsessivo. Algo que esteja dominando, uma ideia fixa, um pensamento intrusivo que a pessoa não consegue controlar, causando sofrimento, ansiedade, dificuldade de concentração, tá? Angustiava Andrei Efimych o tempo todo, desde que fizera noite. Finalmente compreendeu que tinha vontade de tomar cerveja e fumar. Vou sair daqui, meu caro, disse ele. Vou pedir que tragam luz. Não posso ficar assim, sou incapaz. Andrei Efimych dirigiu-se para a porta e abriu-a, mas no mesmo instante Nikita pulou e fechou-lhe o caminho. Aonde vai? Não pode, disse ele. Está na hora de dormir. Mas eu só vou sair por um instante, vou dar uma volta pelo pátio. Andrei Efimych ficou perplexo. Não pode, não há ordem. O senhor sabe muito bem. Nikita bateu a porta e apoiou-se nela com os ombros. Mas se eu sair daqui, isso vai prejudicar alguém? Perguntou Andrei Efimych, dando de ombros. Não compreendo. Nikita, eu preciso sair, disse ele, a voz trêmula. Eu preciso. Não comece com desordens, isso é ruim, disse Nikita num tom sentencioso. Isso é diabo sabe o quê? Exclamou de repente Ivan Dmitrich e levantou-se de um salto. Que direito ele tem de não deixar sair? Como ele se atreve a manter-nos aqui? A lei, se não me engano, estabelece claramente que ninguém pode ser privado de liberdade sem julgamento.
Isto é uma coação, uma arbitrariedade. Naturalmente, uma arbitrariedade, disse Andrei Efimych, animando-se com os gritos de Ivan Dmitrich. Eu devo sair. Ele não tem direito, deixe-me sair. Estamos dizendo a você. Está ouvindo, besta de animal? Gritou Ivan Dmitrich e bateu na porta com um punho. Abra, senão vou arrombar a porta, carrasco. Abra, gritou Andrei Efimych, tremendo com todo o corpo. Eu exijo. Fale mais um pouco, respondeu atrás da porta Nikita. Fale! Pelo menos vá chamar Yevgeny Fyodorovich. Diga-lhe que eu lhe peço que venha por um instante. Amanhã, ele vai chegar de qualquer maneira. Não vou soltar-nos nunca, prosseguiu, entretanto, Ivan Dmitrich. Vão nos deixar apodrecer aqui. Oh, meu Deus, será possível que realmente no outro mundo não exista inferno e que estes canalhas serão perdoados? Nesse caso, onde há justiça? Abra, canalha, estou sufocando! Gritou com a voz rouquenha e jogou o corpo contra a porta. Vou esmagar a minha cabeça! Assassinos! Nikita abriu depressa a porta e empurrou rudemente Andrei Efimych com ambos os braços e depois com o joelho. Em seguida ergueu o punho e bateu-lhe no rosto. Pessoal, bateu no médico. Andrei Efimych teve a impressão de que uma enorme vaga salgada cobria-lhe a cabeça e arrastara-o para a cama. Tinha de fato um gosto salgado na boca, provavelmente sua gengiva sangrava. Como que procurando sobrenadar, ele agitou os braços e agarrou-se à cama de alguém. E então sentiu que Nikita o golpeava 2 vezes nas costas. Ivan Dmitrich gritou alto, provavelmente estava sendo espancado também. Em seguida tudo se aquietou. Um luar tênue chegava por entre as grades. E no chão havia uma sombra parecida com uma rede. Dava medo. Andrei Efimych deitou-se e conteve a respiração. Horrorizado, ficou esperando que batessem nele mais uma vez. Era como se alguém tivesse apanhado uma foice, cravado nele e dado algumas voltas em seu peito e nas tripas. Com a dor, mordeu o travesseiro e apertou os dentes, e de súbito em sua cabeça apareceu, nitidamente, em meio ao caos, um pensamento terrível, intolerável. Aqueles homens, que pareciam com o luar, sombras negras, tiveram que suportar dia após dia, no decorrer de anos, uma dor perfeitamente idêntica. Como podia ter acontecido que, durante mais de 20 anos, ele não soubera e não quisera saber disso? Ele não sabia, não tinha noção da dor? Quer dizer que não era culpado, mas a consciência, tão rude e implacável como Nikita, obrigou a ficar frio do ocipício aos calcanhares. Ocipício, ou ocipúcio, é termo anatômico, é a parte de trás da cabeça, do crânio. É um osso que ele é fundamental para a estrutura do crânio. É a parte de trás. Ele se conecta ali, é uma articulação com a coluna vertebral, sendo a região onde se fixam os adornos e onde ocorrem algumas apresentações no trabalho de parto. Então, é a parte de trás aqui do crânio, que aqui na extremidade se conecta com a coluna vertebral. Levantou-se de um salto, quis gritar com todas as forças e correr o mais depressa possível, a fim de matar Nikita. Depois Kobatov, o vigia e o enfermeiro, em seguida a si mesmo. Mas nenhum som lhe saiu do peito e os pés não lhe obedeceram. Perdendo o fôlego, deu um puxão no seu roupão, sobre o peito e na camisa, rasgou-o e deixou-se cair sem sentido sobre a cama. E aí, pessoal? Eu vou prosseguir com a leitura porque já estamos no fim. Na manhã seguinte, tinha dor de cabeça, uma zoeira nos ouvidos e sentia fraqueza em todo o corpo. Não se envergonhava de lembrar a sua debilidade da véspera. Fora pusilânime, tivera medo até da lua, expressara sinceramente ideias e sentimentos que antes
nem suspeitar em si. Por exemplo, sobre a insatisfação dos fedelhos que filosofam, mas agora tudo lhe era diferente. A gente já falou sobre essa palavra, pusilânime, tá? Mas eu vou falar de novo, é ânimo pequeno, espírito fraco, né? No latim é espírito fraco, sem aquela coragem ativa, aquela coragem moral. Mas pode ser simplesmente considerado como sinônimo de medroso, né? Não comia nem bebia, deitado imóvel e em silêncio. Para mim, tanto faz, pensava, quando lhe fazia alguma pergunta. Não vou responder, para mim, tanto faz. Depois do jantar, chegou Mikhail Averianitch, trazendo-lhe um quarto de libra de chá e uma libra de marmelada. Dariutka veio também e passou uma hora inteira junto à cama, uma expressão de angústia embotada no rosto. Foi visitado igualmente pelo Dr. Kobatov. Este trouxe um frasco de brometo de potássio e ordenou a Nikita fazer uma defumação na enfermaria. Então a Dariutka veio, né? Ficou uma hora inteira junto à cama, uma expressão de angústia botada no rosto. À tardinha, Andrei Efimych morreu de apoplexia. Morreu. É um termo médico mais antigo, tá? Para um ataque súbito ou derrame. Hemorragia ou infarto em um órgão, especialmente no cérebro, como derrame, né? Que é o AVC. Ou pode ser também na hipófise, que é a apoplexia hipofisária, causando perda de consciência e paralisia. A princípio, senti um frio terrível e náusea. Algo asqueroso pareceu penetrar-lhe todo o corpo, mesmo os dedos, e estender-se depois dos intestinos para a cabeça, inundar-lhe os olhos e os ouvidos. Uma cor verde todou-lhe a visão. Andrei Efimych compreendeu que o seu fim chegara e lembrou-se de que Ivan Dmitrich, Mikhail Averianitch e milhões de pessoas acreditavam na imortalidade. E se ela existisse mesmo? Mas ele não queria imortalidade, e foi por um instante apenas que pensou nela. Passou por ele um bando de veados, extraordinariamente belos e graciosos, a respeito dos quais leram um dia antes. Depois, uma mulher estendeu para ele a mão com uma carta registrada. Mikhail Averianitch disse algo. Depois tudo sumiu, e Andrei Efimych desfaleceu para sempre. Vieram os criados, apanharam-no pelas pernas e pelos braços e levaram-no para a capela. Ali ficou deitado sobre a mesa, os olhos abertos, iluminado de noite pelo luar. De manhã, chegou Sergei, rezou convicto junto ao crucifixo, o enfermeiro, e fechou os olhos do seu antigo chefe. No dia seguinte, Andrei Efimych foi enterrado. Somente Mikhail Averianitch e Dariutka foram ao enterro. Um conto de 1892. Somente Mikhail Averianitch e Dariutka foram ao enterro. Terminamos, pessoal. O que vocês acharam do conto? Eu gostei muito dessa trajetória do declínio, né, da psique do médico, porque ele sai do topo para uma morte solitária, né? Quando você começa a falar as verdades, começa a não participar, né, dos círculos sociais que os padrões exigem, você acaba morrendo sozinho, né? A família te rechaça, os filhos, família, amigos,
no caso aqui do médico, ele não tinha família, né? Era só ele, né? Mas os amigos, somente aqueles mesmos que passaram a maior parte do tempo com ele, que estava ali como uma despedida, né? Mas sem laços, sem nada. A gente é uma reflexão, né? Que a gente nasce sozinho e morre sozinho. E que isso é normal, é comum. Que a gente espera que no nosso enterro, né, estejam milhares de pessoas chorando no nosso caixão, como a Daniele foi boa, como a Daniele foi importante, porque morreu. E na verdade não é nada disso. Né? Acho que vale essa reflexão também da solidão na hora da partida. Gostei bastante dessa trajetória dele aqui. E falar, né, que você pode ser médico, você pode ser juiz, você pode ser político, você pode ser o dono do mundo, mas que na hora que você vai fazer a sua partida, você está só, porque é preciso estar só. E nem sempre as pessoas que você se dedicou ao longo da vida estarão com você ali. Eu acho que é isso. E a Lunetinha também está aqui concordando. Né, Luneta? Concordou. Isso aí. E fica aí a dica para pesquisar o movimento antimanicomial, as questões que o movimento colocou, né? Que algumas questões foram colocadas aqui desde o início do conto. E é isso. Então, o fim de ambos foi ali a enfermaria. Falo de ambos do Ivan também, pensando no Ivan Dimitrich. Foi a enfermaria número 6 e o fim de Andrei Efimit foi a morte. Não aguentou aquela, Eu acho, não aguentou aquela realidade ali que começou a viver. eu acho até que ele morreu bem, porque ele se libertou dessa miséria social É, e chutou o balde, entendeu? Falou o que tinha para falar, entendeu? Foi sacaneado pelo médico, pelos amigos, né? Foi internado sem o consentimento dele, né? Numa proposta de enganação, e ele aceitou o destino dele. Por isso que eu acho que aceitar o destino, né? O estoicismo, lá a gente volta atrás, lá no estoicismo, da aceitação do destino. Né, Luna? isso aí.